honra de apresentarmos aí o primeiro trabalho na área temática de gestão tecnológica, inovação e empreendedorismo. Eu sou o Renato Lourenço Alves e apresentarei o trabalho intitulado Análise de Redes Semânticas, a Inteligência Artificial no Agronegócio, construído junto com o professor Dr. Paulo Augusto Ramalho de Souza e o professor Dr. Renato Neder, todos nós aqui da Universidade Federal de Mato Grosso. A temática envolvendo aí a inteligência artificial é um campo de estudo atualmente muito relevante. E este trabalho utiliza as patentes como fonte de informações para análise de tendências inovadoras que envolvem a inteligência artificial dentro do agronegócio, um ambiente econômico complexo e indispensável para a economia global, e que possui aí um notável e crescente avanço tecnológico. E aqui vamos discutir o panorama dos registros de patentes envolvendo a inteligência artificial inserida no agronegócio no período compreendido entre 2009 a 2018, com o objetivo de identificar as tendências sobre a produção patentária de inteligência artificial no agronegócio e além de ampliar as percepções acerca da análise de redes semânticas, de maneira a possibilitar aí um certo monitoramento de tecnologias existentes ou emergentes e possíveis oportunidades, ampliando aí a compreensão sobre o potencial preditivo da métrica de Bentley e Centrally em redes semânticas, como técnica de prospecção, para a percepção de tendências inovadoras, objetivando aí identificar áreas que possuem uma maior propensão para gerar oportunidades. Antes de iniciarmos a nossa discussão, é relevante trazer algumas definições aí já consolidadas na literatura sobre inovação, que envolve mudanças significativas aí de produtos, serviços ou processos ou métodos organizacionais, como traz aí o Manual de Oslo. A patente, que é um título de propriedade temporária otorgado pelo Estado, gerando direito exclusivo de exploração sobre novos e aperfeiçoados produtos ou processos, desde que atenda aí os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, como traz o INPI. Cerca e Grimpe traz aí que a inteligência artificial é como um sistema de software capaz de imitar formas de pensar humanas com a ajuda de um computador ou outro dispositivo. E agronegócio, como já traz aí Davis e Goldberg, é a soma das operações de produção e distribuição de suprimentos agrícolas, das operações de produção das unidades agrícolas, do armazenamento, processamento e distribuição desses produtos. E rede semântica apresenta aí um conhecimento em padrões interconectados de nós e fluxos de informação, podendo ser representado em forma gráfica e permitindo uma visão explicativa do relacionamento intrínseco. A nossa pesquisa classifica-se como uma pesquisa bibliográfica aplicada, com abordagem quantitativa, tendo objetivo exploratório, e utiliza como técnica aí a análise de rede semântica. Todo o percurso metodológico transcorrido para o desenvolvimento desse trabalho está consubstanciado graficamente aqui nessa figura, e pautou-se basicamente 8 etapas. A primeira foi a delimitação da área e o período. Na segunda, fizemos o download dos registros de patentes, exportamos ela no formato XLS, depois transformamos em arquivos individuais no formato TXT, fizemos a limpeza dos dados e geração dos bigramas, confeccionamos a rede semântica, geramos relatórios e as métricas de análise, e, por fim, a análise gráfica e a identificação das tendências. Utilizamos aí, por conveniência de acesso, a base de dados da Diver Innovation Index, que está anexada à Web of Science para pesquisa de patentes que trouxessem seu título ou, no resumo, a abordagem temática da inteligência artificial e no agronegócio, com os termos Renato, inseridos. Pois não? Desculpa interromper, porque você não está passando os slides. Aí você comentou sobre uma figura e a gente não viu a figura. Peço desculpas pela interrupção. Ok. Apareceu a figura? Não, o slide está parado no primeiro slide, né? A apresentação está ainda no primeiro slide. Vou interromper o compartilhamento aqui e retomar. Só um minuto.
Obrigada. Retomou? Sim, obrigada. Ok. Aqui a nossa metodologia. Ok? Tá passando? Sim, está na pesquisa bibliográfica aplicada, abordagem quantitativa, objetivo exploratório. Sim, pode continuar, por favor. Eu já passei o slide e ele não está indo. Não foi. Agora está no slide número 7. Está falando sobre a base de dados e quando foi realizada a pesquisa. É esse slide que está sendo Método. compartilhado? Está no slide método. Sim. O que consta a figura com as etapas ou não? Exatamente. Tá, mas eu já passei para o próximo, ele não está compartilhando. Agora foi. Ah. Pode continuar, não tem nenhum problema. A gente vai estender esse prazo, esse tempo, tá bom? Tá, ok. Então, utilizamos aí a base de dados do DIRV, né, que está anexada ao Web of Science, com os termos aí inteligência artificial e agronegócio em inglês, e com a utilização dos operadores booleanos aí OR e AND, né? Nossa pesquisa foi realizada em junho de 2019 e foram encontrados 4.462 registros de patentes. Passou o slide? Professora Selma, pode me dar um retorno? Não, continua no método. Não Ter... passou. Agora foi. Eu acho que está um pouquinho lento. Agora foi. Mas agora eu saí, eu vou tentar o PDF. Não tá, eu acredito que não esteja compartilhando. Eu vou cancelar aqui só um minuto. Compartilhando aí, professor? Sim, compartilhando. Ok. Então, concluída a nossa busca, realizamos aí o download dos registros de patentes, né? Que foram encontrados e ordenados em uma planilha eletrônica, confeccionada em 4 colunas, com o título da patente, resumo da patente, os nomes dos depositantes e os detalhes da patente com as datas de publicação. Utilizamos o título da patente, o resumo da patente, e foram concatenadas, né? E extraídas com formato TXT em arquivos individuais. E com auxílio do software AutoMap, realizamos a limpeza desses dados, né? A remoção de artigos, pronomes, numeração, pontuação, simbologia, geramos os bigramas e uma pré-rede que foi posteriormente processada no software Ora, onde a rede semântica foi confeccionada e explorada com a utilização da métrica de Between Centrally, medida de centralidade, para posterior análise individuais desses bigramas e dos principais bigramas, né, e a geração dos gráficos de tendência. O nosso estudo ele compreendeu aí o período entre 2009 e 2018. Professora, está compartilhando agora o gráfico com... Não está compartilhando. Continua parado no mesmo slide, método. Eu acho que a gente precisava de um suporte. Sim, tem uma pessoa que é suporte, mas ela não se apresentou ainda. Teria como você me enviar esse slide e eu fazer a apresentação? Posso. Eu vou passando para você. Eu vou tentar compartilhar o PDF, não sei se de repente vai. Bom dia, Selma, estão ouvindo? Sim, Thiago, você é o suporte? Exatamente. Teria como nos ajudar, por favor? Eu tenho a apresentação aqui, vou compartilhar com vocês, então. Só um minutinho. Por favor. Muito obrigada, Renato. Então, o Thiago vai nos ajudar. Tá? Okay. Ele vai compartilhar os slides. Está com algum problema aí. Deixa eu ver que slide que paramos.
esse slide mesmo, estão vendo? Eu estou. Pode continuar então, Renato. Mais uma vez peço desculpas pela interrupção. Não, tudo bem. Pode passar o próximo slide, por favor, Thiago? Ok. Como eu havia dizendo, né, o nosso estudo ele compreendeu aí o período entre 2009 e 2018, e observe-se aqui a temática da inteligência artificial no agronegócio, ela possuía poucos registros até a década de 90. Apresentou uma crescente aí nos anos 2000 e uma grande evolução na última década, com destaque aí para o último triênio, que trouxemos aqui para o Congresso só como atualização, porém ela não foi foco do nosso estudo, foi realizado em 2019, e trouxemos aqui somente para ilustrar essa crescente evolução da temática e o quanto que ela está em voga atualmente. O próximo, por favor, Thiago. Aqui nessa figura, trouxemos a rede semântica gerada, que aparentemente, nesse primeiro momento, parece um emaranhado de conexões pouco conclusivas. Porém, essa figura ela apresenta padrões de interconexões que explicam os relacionamentos existentes e as influências intrínsecas nessa rede. O próximo slide, por favor, Thiago. E ao analisarmos a rede semântica através de os parâmetros apontados pela Bitnow Centrally, ou seja, a medida de centralidade, onde cada nó daquela rede ele é mensurado conforme seu posicionamento e o seu potencial de influência, foi possível determinar os 20 principais bigramas existentes na rede semântica sobre patentes contendo a inteligência artificial no agronegócio. Aí da esquerda para a direita, né, de quem está visualizando, os dispositivos eletrônicos, redes neurais, bases artificiais, até smartphone. O próximo, por favor, Thiago. Esses 20 principais bigramas, eles foram analisados individualmente e verificamos aí a evolução da medida descentralizada, permitindo a demonstração de uma linha de tendência. Aí temos aí como classificação as tendências emergentes descendentes, que é o caso aí da comunicação wireless, comunicação sem fio, que já ocorria anteriormente a 2009 e encontra-se em declínio. E como classificação de emergente ascendente, temos dispositivos móveis, que passaram a ocorrer após 2009 e apresentam aí um estágio de crescimento. Próximo, por favor. Aqui temos outros exemplos de tendências emergentes ascendentes, que é o caso aí de coleta de dados, que ocorriam antes de 2009, apresentou um declínio aí no meio do lapso temporal estudado, e agora retomam a posição de crescimento. E também classificamos as tendências entre emergentes e descendentes, ou seja, o bigrama smartphone ele tem essa classificação, porque ele surge após 2009 e já apresenta uma configuração de declínio. Próximo, por favor, Thiago. Como resultado da análise das redes semânticas que envolvem inteligência artificial no agronegócio entre 2009 e 2018, apresentamos o seguinte quadro com os 20 principais bigramas, que foram classificados conforme a sua medida de centralidade, a sua ocorrência ao longo do tempo, né, e as suas tendências. O destaque aí para o primeiro ranqueado, dispositivos eletrônicos, que ocupa no topo da lista, que está, né, no topo da lista, porém ele tem uma ocorrência emergente e uma tendência descendente, bem como a classificação dos bigramas aí, DataTrain e Machine Lean, que surgem após 2009 e apresentam aí uma tendência de crescimento. O próximo, por favor, Thiago. As nossas considerações, né? Buscamos trazer aqui as discussões conceituais sobre a utilização de patentes como fonte de informações num contexto da inovação, a utilização das redes semânticas como ferramenta de análise e, em síntese, os resultados apontados no nosso estudo mostram a evolução de patentes que envolvem a inteligência artificial no agronegócio no período entre 2009 e 2018, auxiliando aí no conhecimento de inovações que trilham um estágio de crescimento ou declínio dentro do agronegócio.
também propiciamos aí um embasamento para estudos futuros que busquem maiores entendimentos ou confirmações das tendências apresentadas, já que naquele gráfico anterior da quantidade de registros de patentes no último triênio foi bem superior ao que foi analisado, talvez alguma dessas tendências sejam confirmadas ou não. O próximo, por favor, Tiago, acho que são só as referências utilizadas e finalizamos assim a nossa, acho que pode até ir para o último, Tiago, por favor. Finalizamos aqui a nossa apresentação. Peço desculpas aí pelos contratempos. Agradeço a atenção de todos os ouvintes. Agradeço também a toda a equipe do Congresso de Administração, Sociedade e Inovação, pela oportunidade ímpar, né, de estarmos aqui hoje. Passo a palavra aqui à nossa moderadora, a professora Selma, e coloco-me aqui à disposição para mais informações sobre a apresentação. Obrigado. Imagina, Renato, sua apresentação foi ótima, muito esclarecedora. Estamos ainda dentro do prazo, do horário, apesar do que aconteceu. Eu parabenizo pela apresentação e aos autores, né, pelo desenvolvimento do trabalho, um trabalho muito interessante. E eu vou abrir agora um espaço para comentários, críticas, sugestões, enfim, todo tipo de contribuição. Se alguém quiser, por favor, pode se manifestar. Lembrando que o Thiago, ele colocou no chat os links para inscrição, referente à inscrição para receber o certificado de participação, credenciamento nas sessões, programação do evento e as redes sociais. Por favor, alguém deseja contribuir? Renato, esse trabalho tem alguma relação com a sua tese? Esse trabalho... Sua tese, não, sua dissertação, né? A dissertação, correto. Ela tinha, eu iria utilizar ela, ia tentar criar um modelo preditivo, vou tentar reformular aqui. Quando a gente começa, acredito que o doutorado também seja assim, a gente tenta fazer a dissertação, a gente quer mudar o mundo e no final a gente só quer salvar a nossa pele, né? Então eu pensei numa coisa muito maior, utilizar ou criar a metodologia, trazer a rede semântica como uma ferramenta de prospecção tecnológica. Só que o tempo dentro do mestrado ia ser curto para eu tentar aplicar e replicar e testar, não ia conseguir. Então, acabei abordando e fui para uma outra temática. E o tema, a inteligência artificial, foi um tema transversal dentro do programa do mestrado, do Profinit, no qual todos os mestrandos tiveram que discutir essa temática. Então, eu tentei juntar o útil ao agradável aí com a temática que foi imposta e aquilo que eu estava tentando desenvolver. Ótimo. Eu recomendo que você mande o seu artigo para uma revista. Eu acho que a qualidade é bem alta e essa seria a minha recomendação, encaminhar para uma revista especializada na área de administração ou na área de tecnologia. Eu faço essa recomendação. Mais uma vez, o parabenizo pela apresentação e força aí no seu mestrado. Já está concluindo, né? Não, já concluí agora no início do semestre. Parabéns, porque aqui você colocou como mestrando, né? Agora já é mestre. Obrigado. Parabéns, então, pela apresentação e pelo seu título, pela conquista do seu título. De nada. Até mais. Bom congresso a todos. Bom congresso a todos. Então, agora, Thiago, você pode já colocar a próxima apresentação, autores: Rodrigo Batista, Artemísio Ferreira, Emiliano, Carlos, Adriana Lopes. Os autores estão presentes? Sim. Sim, Emiliano, bom dia. Bom dia, sou eu que vou apresentar. Eu posso tentar apresentar aqui, se vocês me permitirem, né? Eu posso tentar apresentar aqui. Se eu tiver um problema similar ao colega Renato, aí a gente passa para o suporte, pode ser? Tudo bem, sem problemas. Tá, vou tentar aqui, né? Vamos ver se então, a gente vai, porque aí eu ganho mais um. O título é Chatbot, não é isso? Análise dos aspectos positivos e negativos de seu uso em uma instituição de ensino superior privada no estado do Rio de Janeiro. Sim, isso aí. Ok. Eu estou compartilhando aqui a tela. Vocês me confirmem se está aparecendo aí. Sim.
Sim. Aparecendo? Vamos ver aqui. Sim. Vê se você já faz o teste, vê se você consegue movimentar os slides, passar os slides. Estão vendo aí, né? Sim. Eu estou passando aqui. Tranquilo. Está aparecendo aí? Sim. Às vezes é um Sim. delayzinho, né? Sim. Foi, né? Isso. Então você pode começar e você terá até 15 minutos para apresentar. Ok? Pode começar. Vou estar aqui o meu cronômetro. Bom dia a todos. Assim, reforço aí o prazer de estar aqui com vocês desse 13º Congresso de Administração, Sociedade e Inovação. Eu sou o Emiliano, então eu junto com o Rodrigo Batista Garcia, Artemísio Ferreira Lima e Adriana Lopes Fernandes produzimos esse trabalho, esse artigo de título Chatbots, análise dos aspectos positivos e negativos do seu uso em uma instituição de ensino superior privada no estado do Rio de Janeiro. Nós fazemos parte de um grupo de pesquisa na Universidade de Santa Úrsula, do Rio de Janeiro, do grupo de pesquisa que se chama LIDIT, Liderança, Diversidade e Trabalho nas Organizações. Então, graças a essa possibilidade, nós conseguimos construir esse trabalho. Muito bem. A intenção de fazer esse tipo de trabalho é perceber que nós percebemos que no mundo atual, cada vez mais é difícil separar o que é o negócio e o que é o digital. Então, nós estamos num estágio de tal avanço em que o formato de trabalho ele se confunde com o próprio apoio tecnológico. Como antes era visto como apoio tecnológico, hoje é visto como co-criador de valor para o negócio, o formato digital. E, nesse contexto todo, percebemos que a tecnologia da informação tem uma grande atuação nesse sentido. E dentro da tecnologia da informação, a inteligência artificial, assim como o trabalho anterior apresentado muito bem pelo Renato, percebemos que a inteligência artificial tem um grande ponto positivo nessa análise. Aliás, o que vem acontecendo desde a 4ª Revolução Industrial, quando a inteligência artificial apareceu fortemente dentro das indústrias e depois foi migrando para o setor de serviços, né? E aqui estamos no setor de serviços. Dentro da inteligência artificial, nós focamos o trabalho sobre os assistentes virtuais, conhecidos como chatbots, né? Que facilitam a execução das atividades do dia a dia, facilitando a comunicação com o ser humano. Imagino que os chatbots aí estão cada vez mais presentes na sociedade. Provavelmente, muitos de nós aqui já tivemos contato com chatbots em diferentes instituições comerciais. Então, de fato, um ponto que se observa no cotidiano aqui, trazendo aqui para o nosso, localizando para o Brasil, localizando para o Rio de Janeiro, né? Bom, para trabalhar nesse sentido, nesse trabalho, a gente alcançou e buscou trabalhar alguns objetivos, como, primeiro, entender o que se propõe inteligência artificial e machine learning, apresentar os tipos diferentes de chatbots, né, de acordo com, obviamente, localizando, né, com as necessidades da instituição superior privada aqui localizado no estado do Rio de Janeiro, de fato, assim, analisar essas ferramentas, como são aplicadas em relação aos alunos e relacionar as vantagens e desvantagens sobre a adoção dos chatbots dentro do ambiente universitário desta instituição. Passou o slide aí? Bom, aqui passou. Bom, não, perfeito, que deu uma travadinha aqui, desculpa, pessoal. Aí eu fiquei com receio aí. Bom, é importante notar que a inteligência artificial é algo que o ser humano já vem buscando e intriga o ser humano há muito tempo, né? Então, ela vem se desenvolvendo já há algum tempo, principalmente de acordo com as pesquisas, no início da década de 50, onde, de fato, se buscavam fazer programas, ter simulações automatizadas, sempre buscando simular o raciocínio humano, sempre buscando ter um tipo de estratégia de jogo da mente humana. Então, dessa forma, conforme a inteligência artificial foi se desenvolvendo ao longo dessas décadas, dois tipos de inteligência artificiais interessantes chamam a nossa atenção, né? A inteligência artificial conexionista,
aquela que busca aprender a partir dos erros, né? E com isso busca se autoevoluir, e a inteligência artificial simbólica, aquela que simplesmente copia o comportamento do ser humano, ou seja, essa mais reativa. Dentro desse contexto, a aprendizagem de máquinas também é uma área muito ligada à inteligência artificial, né, que organiza os dados, busca reconhecer padrões, e com isso ela consegue, de fato, conseguir aprender sem a necessidade de máquinas pré-programadas. E os chatbots, eles se comunicam em linguagem natural com seres humanos, precisa naturalmente de uma interface gráfica adequada para o contexto, que vai trabalhar com as entradas e saídas de dados, né? E que vai assumir o posto de um atendimento ao cliente. Alguns exemplos que nós temos aí, como a Siri, o Google Now, a Alexa e outros tantos mais. Bom, o nosso trabalho, ele seguiu a abordagem seguiu a abordagem de aplicação, né? Natureza aplicada, de abordagem qualitativa. Com isso, se apoiando em Vergara, e o ponto de vista do trabalho também se caracterizou como descritivo. E, na concepção de Gil, ele se encaixa como um trabalho de levantamento. Teve características de pesquisa bibliográfica e documental, um método de pesquisa de campo, seguindo as concepções de Vergara. O Universo foi a instituição superior privada e o amostra, o departamento de TI dessa instituição. Tipo de amostra foi não probabilística por tipicidade e não probabilística por acessibilidade. Nós fizemos entrevista e recolhimento documental. Coleta de dados, a gente fez um instrumento de coleta de dados, né, para pesquisa documental, e um instrumento de roteiro de pesquisas semi-estruturadas. As entrevistas foram conduzidas pelo Google Meet, por causa da pandemia, fizemos as transcrições e fizemos com 3 sujeitos, de acordo com a tipicidade de amostra que foi elencada no trabalho. E fizemos análise de dados por meio de análise de conteúdo, né, segundo o Bardeen. E também utilizamos o Microsoft Excel e o Visage Modeler para que a gente pudesse compreender melhor o resultado dessas entrevistas, confrontando com a pesquisa documental. Bom, o que a gente consegue entender aí depois de toda essa análise como principais resultados? Regularidade na manutenção do chatbots, então, assim, de fato, isso foi importante para a instituição. Entender algumas palavras do chatbot, ele não conseguia entender e, por si só, ele não conseguia ter uma resposta, precisava, então, de fato, uma intervenção humana. Manutenção e desenvolvimento de chatbot sob demanda, de acordo com o comportamento do cliente, quando percebe que as perguntas estão mudando, né? Quando a gente percebe que tem uma vasta lista de palavras não identificadas ou termos não identificados que precisaram ter uma intervenção humana, porque o bot não conseguiu concluir o atendimento. Então, isso aí realmente trazia uma ponta, uma indicação que precisava fazer algum tipo de manutenção, né? Bom, ponto positivo, né? Praticidade e agilidade, evita muitos erros de consultores humanos, né? E, obviamente, diminui o atendimento telefônico humano, né? Liberando os assistentes para conseguir fazer trabalhos mais nobres, menos operacionais e mais interessantes para a instituição. Pontos negativos, dependência do robô, né? Então, ainda é necessário a instituição ter por trás uma pessoa para contornar algum tipo de problema e assumir algum tipo de objeção. E melhorias futuras que a organização prevê é um robô com mais integração com o sistema acadêmico, porque hoje ele atua como atendimento a funcionários, a candidatos e alunos, e ter o bot migrado já para o WhatsApp, né? E o robô, de fato, realizar quase que a totalidade do trabalho humano para atendimento de alunos e candidatos. Um resultado importante que foi visto aí com a pesquisa documental foi confrontando antes do bot e depois do bot. Claro que isso é apenas um dos motivadores, né? Podem existir outros pontos interessantes aí que contribuem para essa diferença, mas o primeiro gráfico aí era o índice de transferidos, né? Porque candidatos não conseguiam informações, alunos não conseguiam informações, tinham dificuldade de atendimento e acabavam se transferindo, né? Óbvio que podem ter outras razões acadêmicas, administrativas e financeiras envolvidas, mas essa foi uma percepção interessante, porque depois da conclusão do bot, ela caiu drasticamente, né, para o quadro ali, para o gráfico em azul. E o gráfico em verde veio acumulado, né, ou seja, um ano, né, no período de rematrícula e o outro também no período de rematrícula.
Tá? Então, um confronto interessante. Isso daí, onde a grande diferença entre esses dois períodos foi a adoção do bot. Claro que, mais uma vez, né, outras variáveis são importantes, podem ter sido importantes e que podem também colaborar para esse novo quadro. Bom, como conclusão, percebemos que as aplicações de TI, mais especificamente a inteligência artificial, está mais presente no universo corporativo educacional, e com isso a gente consegue entender, e é importante frisar que esse auxílio aos mantenedores e empresas de gestão educacional é importante para dentro da IA, para que facilite e melhore o gerenciamento administrativo e acadêmico de mantenedoras. E, obviamente, isso contribui para um momento de verdade positivo, né? No momento da verdade, quando temos o bot interfaceando com o candidato ou com o aluno, né? Com o apoio da inteligência artificial e precisamente do chatbot. Né? O atendimento virtual cada vez mais humanizado e com assertividade, porque ele promove, ele se põe no lugar ser humano, então conseguir ter essas sentenças cada vez mais humanizadas é um trabalho importante que a tecnologia tem que providenciar. Interação com discentes e candidatos apresentou-se com maior fluidez e rapidez, levando à queda de atendimentos por telefone, onerando menos os assistentes acadêmicos. E, óbvio, né, contribuição para a queda de índice de transferidos depois da adoção de chatbots, e contribuição para a redução de gargalos em processos administrativos. No artigo lá desenhamos em Visage Modeler, né, o novo processo com chatbots, né, que a gente percebeu com as entrevistas com a coleta documental. Mas, por outro lado, a dependência dos robôs torna-se um grande temor ainda dentro da instituição. Né? Sempre existe aquele temor que a instituição tem, vamos ser substituídos, as máquinas vão fazer tudo, vão pensar e vão mandar todo mundo embora. Né? Ainda existe essa percepção muito clara dentro da organização, inclusive até dentro do Departamento de Tecnologia da Informação, engraçado, né? Mas é uma conclusão interessante. E aqui as principais referências que nós trabalhamos. Com isso eu agradeço, né? No meu contato aqui eu tenho quase 12 minutos, então eu entendo que estou dentro dos 15, né? Muito mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui. Volto a palavra para a Selma. Muito obrigado a todos. Parabéns, Emiliano, pela apresentação, ótima apresentação. O prazo está dentro do prazo, a gente tem tempo ainda para comentar sobre o seu trabalho. Como você bem colocou, né, a tecnologia se apresenta como um grande, um grande habilitador de criação de valor para os negócios. Isso está muito claro no seu trabalho, essa informação. A inteligência artificial já está inserida nas nossas atividades do dia a dia. Eu acho que a gente não consegue pensar em viver sem a tecnologia e sem a inteligência artificial, né? E, sem dúvida, como você colocou, o chatbot, dentro de processos administrativos, contribui muito na redução de gargalos. Porque proporciona agilidade, praticidade na execução dos processos. Então, mais uma vez, eu parabenizo os autores pela pesquisa, em especial você, Emiliano, pela excelente apresentação. E agora eu vou abrir um espaço para comentários e contribuições. Por favor, participem. Agora, interessante esse comentário que você fez sobre o temor, né, que foi também um dos resultados dessa pesquisa. Isso foi observado, né? Inclusive dentro do Departamento de Tecnologia da Informação, o que torna ainda mais curioso, né? Porque dentro do Departamento de Tecnologia da Informação, supõe-se, né, a um primeiro momento, que as pessoas estão mais preparadas para lidar com essas novidades, né? Entender essas novas abordagens. Mas ainda assim há receios, né, de que isso poderia se tornar tipo aqueles filmes, né? Que se passam muito aí sobre inteligência artificial tomando o lugar do ser humano. Então, assim, isso, obviamente, principalmente com os analistas, né, também tem esse sentimento que a gente percebeu, mas com o pessoal da tecnologia da informação ainda existe uma pontinha de desconfiança, né? É interessante isso. Teoricamente, o pessoal da área de tecnologia não deveria pensar assim, né? Porque eles desenvolvem, né? Mas como trabalham com o trabalho qualitativo, né, a gente não pode generalizar, né? Mas pode ser uma situação. Existem também outros fatores ambientais da empresa, né, que podem colaborar. E vem mais esse fator do chatbots aí, então pode colaborar nesse tempero aí de insegurança, né, que as pessoas
pretendem, sentem, né? Então, assim, a gente não tem como, de fato, bater o martelo com isso, mas foi percebido isso. Uma vantagem do atendimento feito por robô, né, é que não há a questão emocional envolvida, não é isso? Isso também, e existe a questão da objetividade. Isso, rapidez, né? Rapidez, agilidade. Ele faz trabalho de vários assistentes ao mesmo tempo, né? Ou seja, a gestão acadêmica é um grande aliado, né? Aliado e avanço. Eu achei muito interessante no seu trabalho, já que a gente tem tempo aqui para comentar, mas um tempinho, que você fez um paralelo, né, entre o atendimento de uma pessoa física e usando o chatbot. A diferença, o processo, como se tornou muito mais ágil. Nossa, seu trabalho eu achei maravilhoso, muito bom mesmo. Também recomendo que mande para alguma revista, né, sobre gestão, sobre área de tecnologia. E é isso. Alguém quer fazer alguma contribuição? Acho que tem a Ana Carolina está com a mão levantada, imagino aqui. Por favor, Ana. Não, acho que eu levantei a mão, Edgar. Você, desculpa, apareceu aqui, parecia que foi colega. Desculpa. Não, sem problemas. Não, então, em relação a essa questão do temor, né, da substituição aí das pessoas pela tecnologia, é até interessante a gente comentar, porque sempre atrás da tecnologia, né, vai ter, né, uma pessoa desenvolvendo aquilo dali. Então, o chatbot, ele não é uma tecnologia, né, pura e simples. Então, tem atrás ali daquele chatbot, né, até na forma de interação, o desenvolvimento e até o estilo de pensamento de uma pessoa, né, está desenvolvendo. Então, assim, nesse sentido, sempre vai, né, haver um envolvimento das pessoas, né, porque se um chatbot, às vezes, não tá desenvolvendo uma interação correta, é sinal de que, às vezes, uma pessoa por trás que não está programando corretamente. Então, nesse sentido, vai estar sempre integrado, né, com uma presença humana aí. Perfeito, concordo. Ótima colocação, Edgar, perfeito, né? Emiliano, você quer comentar? Não, eu concordo, acho que a leitura do Edgar é exatamente essa, compartilho desse entendimento. Por trás do chatbot precisa ter um pensamento, mesmo porque se o chatbot não reconhecer, ele precisa assumir aquele atendimento, né? Ele precisa ser redirecionado, ou seja, pessoas não vão ser necessárias, né? Ou seja, não vamos exterminar as pessoas, né? Mas as pessoas continuam sendo necessárias e muito necessárias. Do ponto de vista técnico, do ponto de vista de atendimento, isso continua, né? É importante pontuar isso também. Muito obrigada, Emiliano. Obrigada, Edgar. E agora, Edgar, é a sua vez, não é? Sim. Você vai compartilhar os seus slides ou você vai preferir que o Thiago faça isso? Eu vou compartilhar aqui e eu faço o teste se está passando. Tá ótimo. Se estiver tudo ok, eu continuo. Empréstimo com propósito, a mitigação do risco de crédito em plataformas peer-to-peer. Isso. Um momento. Eu vou passar aqui. Tá passando os slides? Bom, pode voltar na primeira, tá? No primeiro slide? Sim, está se movimentando. E, por favor, você pode começar. Pode ficar à vontade. Certinho. Vou deixar aqui no modo apresentação. Então, são 15 minutos, ok? Certinho. Então, bom dia a todos. Obrigado pela presença. Eu vou tratar sobre a mitigação do risco de crédito, né, nas plataformas de empréstimo peer-to-peer, né? Eu vou começar falando um pouco sobre os fatores precedentes, né, que surgiu, né, que levaram ao surgimento dessas fintechs, né? E dentre esses fatores a gente pode elencar a explosão tecnológica, né, ocorrida nas primeiras décadas do século XXI, né? O surgimento dos smartphones, né, que geraram aí uma gama diversa de atividades que a gente, né, comunicação, né, atividades financeiras, enfim. A crise financeira de 2008 e a consequente descrença, né, nas instituições financeiras tradicionais, né, decorrente aí de práticas antiéticas praticadas, né.
E isso levou a uma necessidade, né, de criação de novas empresas mais adaptadas à realidade do consumidor, né? Empresas com linguagem mais objetiva, direta, com menos burocracia, mais eficientes, né? E foi aí que surgiram as fintechs, né? Empresas que aliam aí, fazem aliança aí de uso intensivo da tecnologia, né, aos serviços financeiros. Elas podem atuar em diversas áreas, né? E a temática, né, do meu trabalho trata das fintechs de P2P, né? Abreviado aí, né, P2P, né? Ponto a ponto, né? Traduzindo, que seria essas fintechs que promovem a intermediação entre duas partes, entre aquela parte que necessita de um empréstimo, né, que seria o tomador, e a parte que deseja investir seu dinheiro, né, buscando uma certa taxa de rentabilidade. Né, a literatura, ela trata de duas questões aí que eu achei bastante importante para a gente discutir, né. Primeiro seria em relação às práticas de negócio, né, e uso de informações de Big Data, né, na obtenção... Desculpa interromper, você não está passando os slides. Só um minuto. Tiago, o que eu estou passando aqui na apresentação, acho que não está indo. Tiago, você pode compartilhar, então, por favor? Tiago? Obrigada. Obrigada, por favor. Pode ir no próximo, por favor. Então, em relação ao referencial teórico, né? Tem duas questões bastante interessantes para a gente tratar. Seria relativa ao uso das informações de Big Data, né? Na construção do perfil de crédito dos usuários, né? Ou seja, a utilização de dados transacionais, aplicativos utilizados, postagens em redes sociais, né? Tudo isso é utilizado, né, como uma questão para construir o perfil de risco de crédito, né, dos clientes envolvidos, né? Isso contribuiria, né, para a redução da simetria da informação, né, gerando a construção de um perfil mais assertivo e integrado, uma vez que as informações partem do próprio usuário. Em relação ao papel dos investidores, né, os autores Estrada e Zamora definem esse investimento nas plataformas B2B como substitutos imperfeitos de depósito. Ou seja, nessa situação, o risco de crédito ele é arcado totalmente pelo investidor, né? Uma vez que essas plataformas normalmente não possuem fundos garantidores, né? Normalmente não existem fundos garantidores, né, que arcam com prejuízos nessas plataformas. Então, ao contrário de instituições financeiras tradicionais, que, né, geralmente a gente vê que são amparadas por fundos garantidores, nessas plataformas P2P, né, o risco é arcado pelo investidor, em caso de perdas, né? Como formas de mitigação desses riscos, né, são utilizadas aí garantias, né, dando aí um amparo, né, legal para os contratos gerados, e fundos de provisão, né, ainda que não seja uma alternativa ainda largamente utilizada, os fundos de provisão são cogitados em algumas plataformas, e os autores, né, ressaltam até uma questão interessante em relação à utilização desses fundos de provisão, né, que seria a mudança comportamental, né, na base de clientes, né, ou seja, um investidor, a partir do momento que ele sabe da existência desses fundos de provisão que podem servir como apoio em caso de inadimplência, eles passariam a se comportar de uma forma mais arriscada, né, objetivando aí fazer investimentos de maiores riscos, né, também atrelados a maiores retornos. Então, isso, de certa forma, deslocaria a curva de risco dentro dessas plataformas. Próximo slide, por favor. Em relação ao método, o objeto de análise foram a população total de fintechs P2P, né, existentes na database de julho de 2020, né, foram 14 empresas aí listadas, sendo que 9 participaram da pesquisa, né. A compilação foi obtida através de pesquisa de insights especializados, tecnologia, mercado econômico, e através do buscador Google, né, utilizando palavras-chave, né. A coleta de dados aconteceu com questionários de forma online, né,
utilizando uma tabela própria de Excel e o Google Forms. Próximo slide, por favor. E aí, colhendo os resultados, as pesquisas, a gente conseguiu aí obter vários resultados bastante interessantes em relação às práticas dessas fintechs, né? Em relação à regulação, a gente pode perceber que a maioria, né, de 9 pesquisadas, 6 atuam como correspondentes bancárias. Isso se relaciona com o fato de que a maioria dessas empresas foram fundadas entre os anos de 2016 e 2018, né? Ou seja, foi antes da regulação do Banco Central do Brasil, que autorizava o funcionamento das empresas, da SEP, né, Sociedade de Empréstimo entre Pessoas. Essa regulação, essa resolução 4.656 surgiu em 2018. Portanto, é normal, né, que essas empresas, anteriormente a isso, tenham se aliado a instituições financeiras tradicionais, né, de forma a dar mais respaldo aí nas operações, uma vez que a regulação ainda não estava totalmente, né, ativa, né, não existia ainda nesse sentido. Em relação à modalidade de atuação, a gente percebe que tem uma notável preferência pelo cliente institucional, né, a maioria das modalidades dos participantes envolvem ou business to business, né, ou business to consumo. Próximo slide. Em relação à associação, né, a maioria das empresas realizam o perfil de risco do investidor, né, traçam esse perfil de risco, né, ou seja, definem esse apetite de risco do investidor, né, com de 8 aí entre 9 empresas realizando essa atividade, né, e a situação de crédito do tomador, ou seja, a verificação de pendências, né, no sistema financeiro nacional, né, como forma de associação. Ela é verificada, né, por 6 entre 9 empresas, né. É interessante que 3 aí fazem essa análise individual, ou seja, mesmo que ocorram, né, que existam pendências, essas pendências ainda são avaliadas e são verificadas se vale a pena ter esse cliente, né, como associado da plataforma, ainda que existam pendências no seu nome, né. Em relação à formação do risco de crédito, ocorre uma unanimidade aí em todas as áreas, né? Todas as empresas possuem uma modelagem própria de risco de crédito, né? Onde elas se utilizam de dados de fontes tradicionais, que são os bureaus de crédito, aliados às informações de Big Data, né? Então, ocorre aí uma fonte já tradicional, que já é utilizada aí por bancos, financeiras, normalmente, com, né, formas próprias aí, né, utilizando informações de Big Data, que cada uma utiliza aí de acordo com a sua metodologia. Tudo isso integrado na construção de uma modelagem de risco própria, né, que é apresentada por todos. Próximo slide. Em relação à prevenção ao risco de crédito, existe também uma unanimidade na diversificação dos investimentos, né? Todas fazem essa orientação ao investidor para a diversificação dos investimentos, né? Ou seja, os investimentos são pulverizados são orientados a pulverizar os seus investimentos em diversos projetos como forma de mitigação do risco de crédito, né? A diversificação automática, né, seria aquela diversificação das plataformas padronizada com o sistema da plataforma, onde o capital do investidor ele é automaticamente investido de acordo com o seu perfil de risco. Essa diversificação automática ocorre na minoria das plataformas, né, apenas 2 aí se utilizam, e isso demonstra que, em relação às práticas do investidor, a questão do perfil analítico do investidor ainda é bastante levada em conta, ou seja, como não existe diversificação automática na maioria das plataformas, o investidor tem que exercer esse perfil analítico na pesquisa e na escolha de um projeto que melhor se adapte, né, às suas características, né, e objetivando aí, né, maiores retornos balanceado com os riscos, né. Em relação às garantias, a maioria das fintechs, né, apresentam garantias, né, nos contratos, né, como forma de dar maior reforço aí nos contratos virtuais, né, reforçando os laços entre o investidor, né, e o tomador. Em relação aos fundos de provisão, eles não são utilizados por nenhuma plataforma, né, ou seja, o risco de crédito ele é totalmente arcado pelo investidor, né, em caso de alguma inadimplência. Passado. Próximo slide. Isso. Os estudos futuros na área, né, indicam apontam para a investigação sobre o impacto da carteira de cliente nessas plataformas, ou seja, essa tendência de
da participação do cliente pessoa jurídica, né? Se manterá, né? O porquê dessa participação? Será porque eles são mais rentáveis, né? Eles possuem menos riscos? Então, seria uma questão interessante investigar esse envolvimento dos clientes, né? Pessoa jurídica versus pessoa física. E também sobre os métodos de mitigação de risco, né? Ainda não contemplados ou pouco contemplados nas plataformas, como, por exemplo, a diversificação automática, que é pouco utilizada, e os fundos de provisão, né? Em relação aos fundos de provisão, é até interessante, porque com a consequente crescimento do setor, né, a gente já vê uma concorrência cada vez maior entre as fintechs. Então, e para a fintech, né, que deseja uma maior participação do mercado, né, se faz necessário aceitar, né, clientes de maior risco, né, e para isso, né, se faz necessário o desenvolvimento de mecanismos que possam arcar, né, com situações de inadimplência, né, que possam arcar com essas situações onde ocorram essas perdas. Então, os fundos de provisão é uma questão interessante a ser cogitada, né, para aquelas fintechs que buscam aí uma maior fatia do mercado, né, sendo necessário aceitar clientes de maior risco, né. E uma complementação aí em relação ao panorama no Brasil, essa questão, apesar da crise, né, da pandemia, né, ter feito aí, apresentado alguns resultados variados entre essas fintechs, né, algumas apresentaram crescimento, outras tiveram bastante decréscimo, né, nos investimentos. Ainda é um setor que apresenta fôlego, né, e bastante potencial de crescimento, né, visto aí as poucas fintechs existentes. Um exemplo aí desse potencial no crescimento, né, está acontecendo esse ano com a Nexus, né, uma fintech B2B, sendo comprada pela AMI Digital, né, que é a fintech das lojas americanas, e também o PicPay entrando nesse nicho de empréstimos P2P, né. Então, isso é interessante, porque mostra que o setor ainda tem bastante fôlego, né, e está tendo uma maior visibilidade, mas, ao mesmo tempo, leva ao questionamento se é saudável para o mercado, né, B2B, a entrada desses grandes players, né, onde que, né, se poderia prejudicar aí a competitividade, uma vez que elas apresentam aí um grande potencial, né, possuem bastantes clientes e poderiam, de certa forma, monopolizar, né, esse mercado. Pode passar, por favor? As principais referências aí utilizadas. Próximo, por favor. Obrigado, agradeço aí a todos. Nós é que agradecemos, EPA. Sua apresentação sua explanação foi ótima. Pensando nesse segmento, eu acho que o maior risco seria o não pagamento, a empresa tomadora não pagar, né? Esse seria o grande risco. Assim, eu observei lá no seu artigo, que consta na sua conclusão, né, você menciona que sobre a promoção do acesso ao crédito de forma democrática e socialmente responsável. Sim. Então, poderia falar um pouco sobre investimento na economia real, assim, ou seja, eu gostaria que você comentasse um pouco mais sobre a função social das fintechs, especificamente sobre essa modalidade de empréstimo peer-to-peer. Sim. Assim, trata de um assunto tão interessante. Sim. Em relação a essa função, né, de um empréstimo socialmente responsável, é interessante que as fintechs elas possuem estruturas menos rígidas, menos burocráticas, né, que bancos tradicionais, né. Então, a gente até vê na pesquisa que algumas, mesmo onde os clientes possuem pendências no sistema financeiro, eles ainda são aceitos, né, de acordo com esse tipo de pendência. Então, isso promove uma inclusão, né, financeira, tanto no acesso ao crédito, né, dos cidadãos, né. Em relação também a esse tipo de empréstimo socialmente responsável, é interessante porque nas plataformas pode ocorrer a identificação, né, na hora de você investir seu dinheiro. Então, assim, diferente de você, às vezes, investir em uma certa aplicação no banco, por exemplo, no CDB, onde você, às vezes, não conhece como é gerido aquele fundo, nas plataformas P2P, você pode investir em algum projeto que seja adequado ao seu propósito. O projeto pode ter você pode se identificar com esse tipo de projeto, né? Por exemplo, uma ONG,
ou empreendedor que você acredite naquele projeto. Então, ocorre uma identificação dos projetos a serem investidos. Então, eu acho isso bem interessante, porque alia o desejo de rentabilidade, né, com a identificação do projeto a ser amparado. Ótimo, nossa. Ótimas colocações, né? Perfeito. Então, assim, o financiador sabe para onde o dinheiro dele está indo, né? Ele sabe, né, onde ele está colocando o dinheiro. Muito, muito legal. Então, assim, agora eu vou abrir o espaço para comentários, contribuições. Por favor, participem. E, mais uma vez, parabéns aos autores, porque o trabalho está ótimo, é um assunto muito atual. Também recomendo a envie para alguma revista, é bastante interessante. E, por favor, contribuições. Pessoas congressistas, parabéns. Muito interessante. Obrigado a todos aí. Você quer fazer mais algum comentário? A senhora Heloísa gostaria de comentar alguma coisa, que também é autora, né? Sim. Por favor, sinta-se uma à autora vontade. presente. A gente está aqui acho que ele colocou muito bem. Acho que foi um trabalho de pesquisa para entender essas novas tecnologias, como é que esse novo mundo está se organizando, inclusive em relação a essas outras alternativas, né? Então, se a gente tem de um lado as plataformas entrando no mundo e invadindo muitas áreas, por outro lado, a gente tem possibilidades de talvez ter um caminho, né? Um outro caminho mais democrático, né? Então, achei que o trabalho ficou... Né? Então, basicamente é isso. Essa foi a motivação, a gente entender como as novas tecnologias podem também contribuir para uma mudança social. Excelente, gente. Obrigada por terem enviado o trabalho aqui para o CASE. Muito bom. Estão de parabéns. Principalmente você, Edgar, porque apresentou com excelência. Okay? Obrigado, Selma. Então, eu vou passar para a próxima apresentação. Tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Então tá. Então, por favor, próximo artigo. A gente está dentro do horário. O uso do aplicativo WhatsApp como ferramenta de apoio ao processo de comunicação interna de uma organização. Autores, eu faço parte, orientei o trabalho, Natan, Beatriz, Ingrid e Leila. Natan, você que vai fazer a apresentação, não é isso? Você vai postar ou você prefere que o Thiago poste a apresentação? Eu vou tentar compartilhar aqui para vocês. Só um momento. Ok, por favor. Tá carregando, né? Sim, testa para ver se você consegue passar os slides. Passou? Sim. Ok, se você puder. Eu vou apresentar assim em janela, porque eu acho que tá dando problema quando o pessoal coloca em tela cheia. Tudo bem. Pode começar. 15 minutos para a apresentação, ok? Ok. Primeiramente, gente, eu peço desculpas por não conseguir usar aqui a minha câmera. Eu tentei utilizar mais cedo, só que ela conectava e saía, então vou só fazer a apresentação diretamente. Bom, o título do artigo é o uso do aplicativo WhatsApp como ferramenta de apoio no processo de comunicação interna de uma organização. Ele foi elaborado pelos membros do grupo de estudos que eu faço parte, né, o GECOFIN. E como assim, um contexto desse trabalho é o avanço da tecnologia, né, se tornando as relações de comunicação cada vez mais dinâmicas. E aí, nesse contexto, foi observada uma grande adesão do WhatsApp pelos funcionários da empresa analisada. Eu vou falar um pouco mais sobre essa empresa a seguir. E aí surgiu a ideia de identificar as contribuições que o uso do WhatsApp apresenta a esse fluxo de comunicação e a percepção desses colaboradores.
Bom, a pesquisa ela foi realizada em uma das filiais de uma empresa de auditoria e consultoria em saúde, situada no Rio de Janeiro, em que uma das pesquisadoras, né, uma das autoras, ela trabalhava nesse local. E aí houve 34 respondentes em um universo de pesquisa de 40 funcionários, e essa pesquisa ocorreu entre o dia 19/5 a 30/6/2020. Como marco teórico da pesquisa, nós temos os autores, né? O Nuno Goulart Brandão, a Margarida Crowley-Kant e a Ana Paula Carvalho. E aí, um dos pontos assim que podemos destacar é o texto, né, o trabalho da Margarida em relação à internet, né, e como ela molda as novas relações de trabalho, de produção. E a autora, ela inclusive cita que a internet acaba sendo, nos dias atuais, o que foi a criação da manufatura na época da Revolução Industrial. E no contexto da comunicação, essa revolução, né, essa evolução tecnológica, não apenas é um novo meio de se comunicar, mas ela altera o conteúdo da comunicação também. E está totalmente alinhado com o trabalho que foi desenvolvido. Bom, a pesquisa ela foi qualitativa, de base exploratória. Houve um questionário através da internet com 34 respondentes válidos, englobando todos os níveis hierárquicos da instituição analisada. O questionário possuía 27 perguntas para verificar a percepção dos colaboradores a respeito do uso do WhatsApp como ferramenta de comunicação interna. Além disso, houveram pesquisas bibliográficas e documentais sobre o tema, com as bases de dados do Web of Science e Cielo, entre outros. Entrando para a seção de resultados, a primeira coisa foi o perfil dos entrevistados. Houve uma equidade entre os gêneros masculinos e femininos. As gerações elas eram distintas, mas uma maioria possuía entre 31 e 35 anos. 44,1% possui o ensino superior e 55,9% possuía um ensino médio. E aqui é um dado assim, bem importante para esse trabalho, que a maioria dos respondentes eles não possuíam formação na área de comunicação. Na realidade, todos eles não possuíam, a grande maioria não possuía formação ou experiência, e 44,1% possuía apenas experiência. E aí as respostas foram bem mais opinativas. Em relação à percepção dos colaboradores sobre a importância da comunicação interna da empresa, todos eles assinalaram como importante ou muito importante, o que vai de acordo com os autores apresentados anteriormente. Sobre o entendimento do que é comunicação interna, eles também assinalaram que é tanto a interação entre os funcionários, como a interação entre os superiores, e, no caso, entre todos, né? Eles assinalaram que a interação ocorre entre todos da empresa, tanto de maneira horizontal quanto vertical. 100% dos colaboradores afirmam utilizar o aplicativo WhatsApp como um dos principais canais de comunicação da empresa. 82,4% afirmam ter acesso às informações que precisa pelos canais de comunicação via internet na empresa. E 70,6% têm a percepção que a comunicação na organização ocorre de forma ascendente e descendente igualitariamente. Então, de forma geral,
o processo de comunicação nessa organização é bem eficiente, de acordo com os funcionários que responderam ao questionário. Como conclusão nessa pesquisa, houve então uma percepção do WhatsApp como uma ferramenta de comunicação interna na empresa, tendo em vista que a grande maioria utiliza rotineiramente o aplicativo, inclusive recebendo demandas de trabalho pelo aplicativo. O aplicativo também é reconhecido pelos respondentes como um sinônimo de praticidade e de economia de tempo. E a utilização, além de constante, ela é bem recebida pelos colaboradores. A utilização do aplicativo no ambiente de trabalho, dentro desse contexto, nessa organização, foi muito bem recebida. Aqui as principais referências do artigo. E o meu muito obrigado pela oportunidade, os meus dados de contato, se alguém precisar, por alguma razão, e os contatos do grupo de estudos que eu faço parte, que foi o que conduziu à elaboração desse artigo. Obrigada, Natan, pela apresentação, parabéns. E agora eu abro para que os congressistas façam considerações sobre o trabalho apresentado. Alguém gostaria de comentar? Acho que o Emiliano. Por favor, Emiliano. Vamos lá, parabéns aí pelo trabalho de vocês, Selma, Natan e os demais autores, extremamente relevante essa abordagem. A gente percebe que no WhatsApp a gente acaba levando trabalho para casa, né? Ou seja, a gente fica escravo mais do trabalho. É interessante notar que existem outras plataformas também, né, como o Teams, por exemplo, da Microsoft, em que você pode também instalar o seu plugin web, o seu plugin app, né, pelo celular, e desativar, sair, dar um logout da conta e acabou, né? Acabou o expediente, dá o logout. Mas com a disseminação tão grande do WhatsApp, né, pelo que eu observo também, aí é mais senso comum, né, não foi feita uma pesquisa disso, que quando as pessoas não conseguem te alcançar pelo meio institucional, eles vão te procurar no WhatsApp de qualquer maneira. Ou seja, o WhatsApp ele acaba mesclando, né, ao não ser que tenha o profissional tenha um celular corporativo, né? E aí sim, aí você pode finalizar, desligar aquele celular, mas a partir do momento que você entrega o seu pessoal, sua vida profissional e pessoal acabam mesclando, né? E realmente é muito difícil pensar um trabalho hoje, as formas de trabalho hoje desconectadas do WhatsApp, né? É muito difícil. Sim, com certeza. E as empresas, as organizações, elas precisam acompanhar as evoluções e essas transições que são experimentadas através dos avanços tecnológicos, e daí que surgiu esse interesse, porque essa aluna foi até trabalho de TCC, e depois a gente levou esse assunto para o grupo para a gente discutir, desenvolver um artigo, funciona no ambiente de trabalho dela, entendeu? É assim que a coisa acontece. Obrigada, Emiliano, pelas considerações, e eu gostaria de abrir para mais alguém. Por favor, Edgar, você quer comentar alguma coisa? Por favor. Sim, então, em relação a essa utilização do WhatsApp, eu acho engraçado porque tem uma dualidade aí em relação à utilização das empresas, porque ao mesmo tempo que os gestores condenam, né, funcionários, por exemplo, né, ficar mexendo no celular, utilizando o WhatsApp, rede social, por outro lado, muitas dessas empresas fazem comunicações, né, até às vezes, somente por WhatsApp, né, acabam substituindo aí vias formais como e-mail e outros tipos de comunicado pelo WhatsApp. Então, assim, ao mesmo tempo que é mal visto, às vezes, o funcionário que esteja mexendo no celular, ao mesmo tempo são muitas vezes passadas vários comunicados e informações da empresa nesse meio. E eu acho uma questão até, assim,
eu não percebi ainda a existência de políticas, às vezes, internas de empresas em relação à utilização de aplicativos, né, de conversas, de mensagem. Então, eu acho uma questão interessante aí as empresas se atentarem, porque eu acho que muitas vezes as informações serem tratadas através de WhatsApp, né, ocorre muito ruído nessas comunicações, né? Eu, por exemplo, sou um exemplo porque eu não costumo ler muito grupos, e já aconteceu casos onde, né, em caso algumas coisas eram, né, veiculadas pelo WhatsApp e às vezes a pessoa, pelo excesso de informação ali dentro do chat, acaba não vendo. Então, é interessante cogitarem, às vezes, uma política, alguma orientação aos funcionários nesse sentido. Verdade, Edgar. É como o Emiliano havia colocado, ele citou um aplicativo que grandes corporações fazem uso, principalmente agora nesse período de home office, por conta da pandemia. É verdade. Essa organização, especificamente, ela não tem, dentro dessa unidade, não tem tantos funcionários, se não me engano, acho que são 40, um pouco mais de 40 funcionários. Então, parece que essa alternativa foi colocada em senso comum e foi muito bem aceita pelos funcionários. Mas ótima a sua colocação, é perfeito. Parece que a gente se sente um pouco invadido, né? Não tem a obrigação de ficar. Realmente, eu também, já aconteceu isso comigo, de não estar participando ativamente. Na instituição que eu trabalho, a gente também utiliza o WhatsApp apenas no meu departamento, como ferramenta de comunicação. Entendeu? Então, assim, eu me sinto no dever de estar consultando várias vezes ao dia esta rede social. Mas, agradeço mais uma vez pelas considerações de vocês, Edgar e Emiliano. Agradeço também ao Natan pela apresentação, pela ótima apresentação feita. E alguém quer fazer mais algum comentário? Natan, você deseja falar alguma coisa? Beatriz? Eu só vou adicionar também para a fala do Edgar, que é justamente isso, né? Até no nosso artigo a gente chega a citar um pouco a necessidade de haver uma certa formalização no uso do WhatsApp, porque embora a gente perceba uma tendência de haver uma formalização em relação à comunicação da empresa com os clientes, já é uma coisa mais organizada, como a gente viu, já tem os chatbots e parece estar um pouco mais desenvolvida. Na empresa ainda tem um caráter um pouco informal. Então, foi um ponto que nós observamos também. Ótimo, Natan, obrigada. E agora eu vou passar, estamos dentro do horário, assim, a gente até tem um tempinho maior para comentar para debater sobre esse trabalho, esse artigo. Alguém tem mais alguma coisa a falar, considerar? Bom, se não, eu vou dar continuidade. Os autores do artigo Sistemas de Suporte à Decisão, uma crescente melhoria, os autores já estão presentes? Sim, sim. Quem está falando é o Lucas, Matheus, Emiliano. Isso, Emiliano. Quem está falando, Emiliano? Isso. Oi, Emiliano. Que bom. Mais um artigo, hein? Parabéns. Obrigado. Que ótimo. Você prefere passar os slides? Sim. Ou prefere que o Thiago? Posso roubar a tela aqui do Natan? Claro, claro. Por favor. Vamos lá. Essa plataforma, né, da Microsoft... Pode sim, eu encerrei aqui, desculpa. É usada pela Petrobras. Oi, sem problema. Oi, que você falou? Essa plataforma... Teams, né? Teams é usada pela Petrobras. Sim, sim. Ela está bem difundida, né? Foi assim, um gol de placa da Microsoft com o lançamento do Teams. Já existia antes da pandemia, mas com a pandemia ela se massificou de uma maneira assim, extremamente grande. Não sabemos ainda em que ponto, né? Porque eu também não vi nenhuma pesquisa disso. De repente é um ponto que vocês podem, né, trabalhar, né, como spin-off do trabalho de vocês, né? Estender isso para outros aplicativos, né? Mas assim, eu entendo que o Teams, assim, quando o pessoal acaba no Teams, você não te acha no Teams, vão te procurar no WhatsApp, de qualquer maneira. Vocês não tem como escapar do WhatsApp, né? A não ser que você não passe. É muito ágil, muito fácil, acesso rápido, está no nosso dia a dia já, né? Ou haja alguma política, né? Acho que tem, não sei se foi Edgar, um
um colega aí comentou, alguma política empresarial que de fato proíba, né, o uso de WhatsApp, de ferramenta pessoal, né, para trabalho. Também para estabelecer um limite, né, porque senão a gente fica sem limite, né, sem fronteiras. Muito bem. Eu estou compartilhando a tela. Está aparecendo aí para vocês? Tá. Sim, se você quiser testar antes, para ver se os slides estão passando. Vamos lá. Está passando aí? Sim, ótimo. Por favor, você pode iniciar a sua apresentação. Ok, deixa eu... Então, startando aqui o cronômetro. Bom dia a todos, colegas, novamente aqui, mais uma vez. É um prazer aí estar no 13º Congresso de Administração, Sociedade e Inovação. O tema desse trabalho é Sistemas de Suporte à Decisão, uma crescente melhoria, de autoria de Lucas Moura Brete de Menezes, Matheus Correia Amorim, Emiliano Carlos Cefa Castor, que sou eu, Adriana Lopes Fernandes. Nós fazemos parte do grupo de pesquisa LIDIT, Liderança, Diversidade e Trabalho nas Organizações, vinculados à Universidade de Santa Úrsula. A professora Adriana ela é colaboradora do I7 de Lisboa, de Portugal. Muito bem. O nosso trabalho ele se passa na empresa Eletrobras. Foi uma pesquisa interna na empresa Eletrobras e queríamos entender como é que se deu a evolução em um corte de período de 2010 e 2020, ou seja, uma década, como o Sistema de Suporte a Decisões, os SSDs, também conhecidos como Sistema de Apoio à Decisão, SADs ou SADs, se comportaram nessa empresa nessa década. A função dos SSDs ele é ímpar dentro da organização, né? Porque ele consegue trazer e compilar diversas informações, diversos setores, diversos formatos e trazer uma forma resumida, objetiva, sumarizada, né? No intuito sempre de auxiliar e de trazer apoio a decisões importantes dos gestores e colaboradores empresariais. O que chamou muita atenção da gente é que existem muitos artigos, muitos trabalhos de inteligência de negócios, business intelligence, mas existiam muito poucos trabalhos com uma relevância em que eu vinculo um sistema de suporte à decisão como mais do que uma ferramenta de BI e como é que ele se comportou historicamente dentro de organizações. Isso foi muito difícil de se encontrar, né? Encontramos muito poucos artigos que traziam esse sentido. Falava pontualmente de inteligência de negócio, muito artigo, né, bem vasto, né, e de trabalhos nesse sentido, mas compondo evolução e além de inteligência de negócio, como sistema de suporte de decisão, foram muito poucos encontrados. Então, a gente achou uma relevância muito grande nisso daí. Principalmente na realidade brasileira, localizando para a nossa realidade. A Eletrobras é uma empresa de muita importância para o cenário nacional, é uma empresa que ela está passando por um processo de privatização, então ela está se adequando, vem se adequando nos últimos 5, 6 anos, antes da virada de governo, já vinha se adequando para uma ação de privatização. Então, dessa forma, precisava se readequar. Mas vamos aqui, o objetivo do trabalho, de fato, era compreender os SSDs que foram utilizados na empresa Eletrobras nos anos 2010 e 2020. Aí vale a pena ressaltar que a Eletrobras é uma holding de empresas, onde ela toma conta de 10 outras empresas de energia pelo país, né, entre termoelétricas, hidrelétricas e energias nucleares, vinculados nas 5 regiões do país. Mas esse trabalho se vinculou à administração da holding, que, por sua vez, já compila informações que recebe das empresas que fazem parte do grupo. Compreender quais as variáveis influenciaram na necessidade de troca ou evolução dos SSDs, analisar os aspectos positivos e negativos da evolução dos SSDs na empresa Eletrobras nessa faixa de período 2010 a 2020. Bom, é importante a gente mencionar aí que os SSDs eles fazem parte da tecnologia da informação e das comunicações, TIC, como chamamos, ou TICs, né, como fica a gosto aí do freguês, e no fundo, é essa coleção de recursos, de informações de empresas, pessoas que utilizam na sua gestão, na sua administração dessa informação e toda a infraestrutura tecnológica e sistemas de informações que fazem parte do seu arcabouço.
Então, isso tudo entende-se como TIC, ou TI6, né? Tecnologia da Informação e da Comunicação. Ou como muitos lugares acabam abreviando, TIs, né? Tecnologia da Informação. Bom, dentre os TI6, dentro da concepção de TI6, estão os SIs, né? Os Sistemas de Informação, que são os dispositivos responsáveis por controlar toda uma organização e conectar dessa forma todas as partes interessadas, os envolvidos, stakeholders, incluindo eles sendo seres humanos ou máquinas. E dentro do sistema de informação existem as siglas de SSDs, né, ou SADs, né, Sistema de Suporte à Decisão, Sistemas de Apoio à Decisão. Isso são sistemas interativos que podem ser adaptáveis e vão dar suporte à solução de problemas de forma semi-estruturada ou até não estruturada, tá? Para que assim ofereça subsídio aos tomadores de decisão da organização. Existem várias, né, sopinhas de letrinhas, né, SSDs, SADs, BIs, RPs. Então, a sopinha de letrinha é muito vasto nessa geografia, né, dos sistemas de informação empresariais. Bom, o método que foi realizar o trabalho, né, seguimos a concepção de Vergara, né, a abordagem, então, foi qualitativa, apoiado nas concepções de Gil, do ponto de vista de pesquisa, então, o trabalho se caracterizou como descritivo, utilizando, então, pesquisa bibliográfica e documental. O método de pesquisa foi a pesquisa de campo, o universo foi a empresa Eletrobras e a amostra a superintendência de TIC da Eletrobras. O tipo de amostra, então, foi não probabilística por tipicidade. A coleta de dados, fizemos também recolhimento de pesquisa documental e roteiro de pesquisas de entrevistas semi-estruturadas, que foi elaborado para esse trabalho. As entrevistas foram feitas com o auxílio da ferramenta Google Meet e gravadas também para depois serem transcritas para poder realizar o trabalho de pesquisa qualitativa por meio de entrevistas. Foi feita à distância por conta da pandemia da Covid-19 e foram, então, trabalhados com 3 sujeitos selecionados para como fazer parte da pesquisa, da entrevista, de acordo com a tipicidade de amostra desse trabalho. Com as análises de dados de conteúdo foram feitos também por análise de conteúdo, né, na concepção de Bardim. Utilizamos dessa forma o Microsoft Excel para ajudar a compilar e a melhorar os dados recolhidos e comparação das informações colhidas por lá. É interessante notar os resultados aí, que nós compilamos aí toda a quantidade de implantados e fim de vida útil. Interessante que no ano 2013 teve um pico muito grande na empresa. A Eletrobras, né, que é a fonte de pesquisa, ela tinha o SAP, RP, SEC implantado desde 98, né, já é um usuário muito antigo desse tipo de sistema. As demais subsidiárias, cada um tinha o seu sistema de informação e ela precisava receber as informações, coletar essas informações e, então, assim, trabalhar com seus sistemas de suporte a decisões. Então, veja que 2013 teve um pico muito grande, né, tanto de sistemas criados como de sistemas descontinuados. E só depois de 2015 e 2016, que aí foram aparecendo outros sistemas que foram sendo incorporados. Um marco interessante é que em 2017 teve o advento do projeto de Minas e Energia do governo federal, um projeto orçado em 95 milhões de reais, em que se estabeleceu um único sistema de informação para tomar conta de toda a empresa, holding empresas compostas do Grupo Eletrobras, né? Que então se chamou de SAP Instância Única, IU, né? SAP IU. Esse SAP IU, no fundo, ele é um tipo de sistema de informação RP e o seu componente BW, Business Warehouse, ele faz parte, ele se comporta como Business Intelligence, como inteligência de negócio, se comportando, então, como um tipo de SSD. Bom, essa forma foi uma unificação que começou em 2017 e a implantação, de fato, terminou em 2020, ou seja, computada como em 2020, porque ela terminou, de fato, em 2020. E, com isso, essa unificação ela acabou com esses problemas, porque todas as subsidiárias tiveram que utilizar a mesma ferramenta, com isso, obviamente, tiveram que utilizar os mesmos processos, né? Buscando sempre ter um alinhamento, uma maior competitividade, transparência para o mercado, uma vez que o sistema vai para a privatização,
e também ela tem ação em bolsa de Nova York, então ela precisa, de fato, ser signatária de várias determinações internacionais, como a Lei SOX, e, obviamente, confiança nos dados, por causa dessas transparências. Então, dessa maneira, todos os RPs, sistemas específicos, eles passam a convergir para dentro de um mesmo sistema que vai administrar todo o grupo, não só a empresa Eletrobras. Também, obviamente, a empresa Eletrobras. Tá? Bom, alguns resultados interessantes desse entendimento, até aspectos positivos e negativos, naturalmente. Aspectos positivos, rapidez e facilidade, uma vez que agora os sistemas de suporte à decisão ficam centralizados. Segurança e controle total das informações geradas. Aspectos negativos, né? O aprendizado de fato demorado, principalmente para todas as empresas que vão jogar as informações para a Eletrobras poder, que antes tinha que compilar, mas para isso as empresas precisam, de fato, conseguir manusear essa nova realidade, se adaptar a esses novos processos e formas de trabalho. E, segundo, né, entendimento da leitura dos entrevistados, principalmente a perda de autonomia das subsidiárias. Isso foi um ponto que foi muita resistência das empresas em deixar de fazer o que eles faziam para fazer uma nova forma de trabalho, mesmo entendendo que isso pudesse contribuir ao longo prazo a um resultado melhor. Bom, o que se conclui dessa investigação, né? Antes da implantação do SAP Instância Única, IU, havia um controle deficitário das informações das empresas. A gestão do conhecimento era precário antes do SAP IU, porque, principalmente de uma holding, né, que precisa coletar as informações de suas subsidiárias. E interessante notar que nem mesmo os entrevistados que tinham longa data, né, décadas, né, de empresa, né, só de curiosidade, o dos entrevistados, o que tinha menos tempo de empresa tinha 17 anos de empresa no mesmo setor, né? Eles não conseguiam dar uma resposta plausível pela falta de registro de sistemas antigos. Vocês veem, porque tinha um número alto de sistemas, mas muitos não souberam dizer que sistemas são esses, ficaram pelo caminho. Se perdeu o histórico. Então, não conseguiu estabelecer uma linha de raciocínio, uma linha contínua, né? Presente na empresa. Isso foi um resultado interessante. O SAP Instância Única, né, observou-se que passou então dessa forma, existia uma integração da informação que facilitava a tomada de decisão por parte da empresa, e apesar de fato, né, de existirem outros fatores que foram complicômetros aí para o processo de implantação do SAP Instância Única, a concepção geral, e pelo que percebe-se, que os fatores positivos de fato sobrepuseram os negativos, ainda convergindo ao que se presume o sistema, a literatura sobre o tema, né? Claro que limitações importantes a se declarar, né? Que a empresa não tinha, de fato, todo o inventário dos seus sistemas de informações nesses últimos 10 anos. Foi um trabalho árduo de conseguir coletar, juntar os pedacinhos, né? Porque as empresas vão trocando o sistema de administrações, né? de seus inventários, né? Ao longo do tempo. Não era tudo integrado, então muitos ficaram fragmentados, muitos estavam na cabeça das pessoas, e aí a pessoa se aposenta, sai, então é assim, aquela história de gestão do conhecimento, né? Leva embora o conhecimento e fica fragmentado na empresa. Então a gente percebeu muito isso, né? Agravando ainda mais com a Covid-19, né? Onde a gente teve grande impacto dentro da empresa também, de forma humanitária dizendo. Mas exatamente esses foram os pontos observados, né? Principais referências são essas que constam aqui. E muito obrigado. Termino aqui a apresentação com 13 minutos e meio. Muito obrigado a todos. Retorno a palavra a Selma. Obrigada, Emiliano. Apresentação ótima, muito boa. Eu entendi bem, mas o que ocorreu também foi resistência. Foi isso mesmo? Sim. Para a implementação do sistema de suporte à decisão. Sim, sim. As subsidiárias, principalmente, demonstraram essa resistência, né? Eles entendiam que longo prazo era bom, mas eles não queriam se desvincular do seu Excel ou dos seus sistemas que já estavam acostumados a trabalhar. Algumas empresas já tinham um SAP também implantado, só que veio um novo SAP com novos processos, então também estavam agarrados no próprio SAP antigo.
a resistência dos usuários, foi difícil mudar, né? A história de quem mexeu no meu queijo, né? Foi importante essa observação também. É porque, assim, no entendimento geral, o sistema de suporte à decisão, o sistema de apoio à decisão é uma classe de sistemas, né? Uma classe de sistema baseado no conhecimento, em conhecimento, e o modelo é um modelo que analisa várias variáveis, um número enorme de variáveis, e assim vai auxiliar na tomada de decisão. Então, é difícil, né, tecnicamente, pelo menos, é difícil entender essa questão de pontos, aspectos negativos. Então, de fato, esses aspectos negativos estão associados à resistência. Né? Sim, sim, grande parte da resistência, porque com mudanças profundas, né, de atividades, porque isso facilita, né, apesar de um sistema de suporte à decisão conseguir coletar diferentes fontes de informação, era interesse da organização, da hold como um todo, trazer de a maior parte de um mesmo formato, né? Que facilitaria o seu trabalho de compilação e gerar os relatórios de acompanhamento e de apoio aos tomadores de decisão. Nossa. Ótima apresentação, Emiliano, parabéns. Você é professor? Sim, sou professor. Ah, muito bom, muito bom. Obrigado. Excelente. Quero agradecer também aos outros autores, né? E eu vou abrir. Alguém quer fazer algum comentário, alguma contribuição? Por favor. Oi, Emiliano, Edgar. É mais uma questão de curiosidade assim mesmo, porque você citou essa questão da resistência e é uma coisa que até costuma ocorrer em empresas assim com funcionários bem antigos, porque às vezes no sentido quando troca, né, os sistemas utilizados, o problema às vezes não é nem exatamente o sistema, mas até mesmo em relação à interação com informática mesmo, né? Então, assim, eu não sei se foi o caso, se chegou a esse nível, se utilizavam algum sistema ou se de repente era alguma questão relacionada a conhecimentos de informática mesmo, assim. Olha, isso tudo aconteceu, Edgar. Isso tudo aconteceu, de fato, né? Isso tudo acrescido ainda que o SAP, não sei se vocês conhecem, o produto SAP, esse produto, o SC, ele não tem uma interface amigável, ele não é tipo uma Microsoft. A Microsoft ela é muito boa nisso, né? Ela faz, as pessoas conseguem se entender aí, mas principalmente os nativos digitais, né? Os imigrantes digitais e muitas pessoas que já compunham, né, o quadro das empresas tiveram mais dificuldade ainda, somado ao fato de que a interface do SC, de fato, é uma interface não amigável, uma interface mais difícil de entendimento. Então, isso aí ajudou o tempero da resistência do usuário, né? Sim, eu imagino, porque eu já trabalhei com SAP e realmente, assim, para quem nunca mexeu, realmente a interface é bem diferente a programas aí que a gente costuma utilizar normalmente. Então, isso quando é aplicado, né, em lugares onde pessoas que às vezes utilizavam pouco ou não, né, às vezes nem utilizavam sistemas de informática, eu imagino que tenha sido um grande impacto mesmo nesse sentido. Exato. Obrigada, Edgar. Mais alguma colocação? Contribuição? Bom, então a gente ainda tem mais 5 minutos. Se alguém quiser fazer algum comentário, Emiliano quer acrescentar mais alguma coisa? Não, isso, e registrar, né, que a empresa não tinha, né, um histórico, né, e ficava muito na cabeça das pessoas também. Então, assim, juntar as peças, né? Por que esse sistema existiu? Por que ele é suporte à decisão e não era um sistema de outra classificação? Por que entende isso? Ah, isso está na cabeça de fulano de tal. Cadê fulano de tal? Ih, não está mais aqui. Cadê fulano de tal? E esse aqui se aposentou. E esse aqui trocou de setor. Vamos atrás dele. Não tinha registro, assim, mas conseguir fazer como os contadores fazem, correr atrás do dinheiro, né? A gente correr atrás da informação, não tinha muitas lacunas sobre isso. Era uma gestão deficitária, de fato, né? E isso, obviamente, a empresa precisava se organizar, uma vez que ela vai passar por um processo, ou iria, né? Enfim, um processo de privatização, né? O mercado espera receber algo que ela tenha transparência, né? Como as coisas acontecem. Bom, assim, eu agradeço muito a sua participação, a escolha pelo caso.
Então, eu vou encerrar a sessão agradecendo a participação de todos. E eu também gostaria de agradecer aos professores Rafael Kuramoto, Leonel Oliveira e Márcia Abdala pela oportunidade de participar desse evento como moderadora e autora e congressista. E desejo um excelente evento a todos. E para lembrar apenas que o Thiago disponibilizou o link para a programação, as atividades vão até amanhã e eu sugiro que consultem a gravação. Muito obrigada a todos e eu vou estar encerrando agora, ok? Thiago, você tem interesse em falar alguma coisa comigo antes de encerrar? É só para avisar que será disponibilizado na semana que vem a todas as palestras no YouTube, tá bom? Tá no link também que a gente passou para vocês aí no chat. Ótimo, muito obrigada a todos.